E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje trago para vocês um comparativo bem diferente. Qual é o fone Bluetooth ideal para você? Eu tenho 3 estilos aqui bem diferentes. Fones aí são todos Bluetooth, mas são bem distintos. Cada um deles possui pontos positivos e negativos e dependendo do seu uso aí na sua casa, algum deles não vai ser o ideal. Você pode curtir o fone, vai comprar, mas ele não vai ser o ideal para o seu uso. Então hoje eu trago esse vídeo aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. Então vem comigo! O primeiro fone de ouvido é esse daqui, que é o Mi Bluetooth Headphone. Ele é no estilo over-ear circumaural, que é aquele fone maior que fica em volta da orelha. Ele tem os pontos positivos de geralmente serem os dos Bluetooth do mercado, os que possuem as maiores autonomia de bateria. Sim, e também geralmente acompanha uma boa isolação acústica. Esses fones aqui eu vou recomendar para aquelas pessoas que ficam muito tempo no busão, pelo fato que é um saco ficar ouvindo conversa alheia. Pensa um arrependimento toda vez que eu tenho que andar de ônibus que eu esqueço de levar meus fones. Olha, dá vontade de agredir algumas pessoas dentro do busão. Esse fone aqui é o que eu vou indicar para vocês. As pessoas também que praticam esportes aí como corrida, caminhada, pedalam e também vão para a academia, pelo fato que tem uma boa isolação acústica. Só alguns casos que não. Como eu disse aí para vocês, caminhada, corrida e pedalo. Se vocês fazem isso em ambiente, por exemplo, em beira de BR, de rodovias bem movimentadas ou ruas bem movimentadas, eu não vou recomendar esse fone aqui. É um bom fone, só que não recomendo tanto, pelo fato que ele tem uma boa isolação acústica. Então, se está vindo um carro, uma moto ou uma outra pessoa com uma bicicleta mais rápida, você não vai ouvir. Então, isso daqui pode ser um perigo para você. Se você quer utilizar, por sua conta e risco. Mas é uma indicação aí que, dependendo do ambiente que você vai, talvez ele não vai ser o indicado. Esse modelo aqui em específico tem 10 horas de bateria, é um fone bem interessante, isso no volume no máximo. Então, como ninguém usa no volume no máximo, chega aí facilmente a 14 horas ali com 60, 70%, que é o volume que todas as pessoas utilizam. Esse daqui ele tem uma assinatura sonora bem peculiar, ele tem um agudo bem elevado, então para quem gosta aí de um som que tem bastante agudo, principalmente aquelas bandas que tem aquela bateria cheia de pratos aqui, que o baterista vai lá, roda todos os pratos aqui, toca todos os pratos, aqui você vai ouvir nitidamente. Ele tem um médios bem equilibrado também, só o grave que é um pouquinho mais baixo. O alto-falante responde porque é um alto-falante 40mm, só que pelo fato aqui eles fizeram esse fone com assinatura diferente. Ele não tem uma isolação tão boa no parte do alto-falante. Então, para quem entende um pouquinho mais de som, sabe que se não tiver uma caixa acústica com uma ressonância bem isolada, você perde grave. E aqui é o caso. Eles quiseram eliminar um pouco dos graves para dar uma assinatura diferenciada para esse fone. Ele me pareceu muito meus fones da AKG. São fones que reproduzem o grave, você coloca a mão aqui no fone de ouvido, você sente a vibração do grave, só que ele não tem aquela pancada, pelo fato que a caixa acústica do alto-falante ela é mais vazada. Isso geralmente tem pontos positivos e negativos. Ele te dá um palco sonoro maior, então você vê o som mais amplo, você sente a bateria, a guitarra, o baixo mais separados, não ficam tudo num só lugar. Só que ele tem esse ponto negativo que não vai ter aquele grave com aquele push. Então, se você passa muito tempo dentro do ônibus, vai para academia ou faz atividades ao ar livre e precisa de uma boa autonomia, esse fone aqui é a indicação. Se você vai para algum ambiente que tem bastante pessoas circulando, talvez não vai ser tão interessante porque ele tem a isolação acústica mais forte. Segundo fone de ouvido é esse daqui, que ele é um In-Ear Earbuds. Ele é o mesmo estilo de som que vem nos fones da Apple. Os fones da Apple eu curto bastante. Esse daqui é o Mi Bluetooth Nickelband. Meu inglês é uma porcaria. E ele é vendido em 2 versões. Esse daqui é Earbuds, que é mais tradicional, mas ele também é vendido na versão intra-auricular. Esse fone aqui ele tem autonomia de 7 horas de som,
Então é um fone bem interessante. Como eu disse no anterior, ninguém vai ouvir no volume máximo. Então aí, moderado 60% a 70%, chega a 10 horas tranquilamente. Esse fone aqui, como ele não é intra-auricular, é este que eu vou recomendar para aquelas pessoas que pedalam, correm e fazem caminhada. Pelo fato que aqui você vai ter um pacote de som bem completo. Ele tem graves, médios e agudos muito bons, bem nivelados e bem claros. Só que ele não tem aquela isolação acústica tão alta. Então se você está pedalando, está correndo, está caminhando na beira de uma rua, isso daqui é legal porque você vai ter noção do que está passando à sua volta. Então você não vai correr perigo de, quando der um passo para o lado, ter uma bicicleta que está em cima de você, ou uma moto, você está passando numa rua, tem uma moto, um carro que está entrando em cima de você. Aqui você vai ter noção do que está passando à sua volta, sem perder qualidade de som. Então esse daqui é que eu indico. Como tem autonomia de 7 a 10 horas, então para quem vai fazer uma meia maratona, uma maratona, ou caminhar 15, 20 km, ou vai pedalar aí 70 km, 100 km, esse fone aqui não vai te deixar na mão na metade do caminho. É bem interessante. Para academia eu já não indico tanto, porque como ele não tem isolação acústica, geralmente as academias têm um ambiente bem barulhento. Então esse daqui não vai ser tão indicado para você. A qualidade desse fone me surpreendeu também. Fazia tempo que eu não testava um fone que não é intra-auricular com esta qualidade de som. E eu vou fazer questão de comprar mais fones da Xiaomi. Eu vi que ali a Xiaomi e a Onimore, que é a que fabrica a maioria dos fones da Xiaomi, eles têm vários fones que não é intra-auricular. Vou comprar eles e vou trazer aqui para o canal, porque este aqui eu curti bastante. E eu não vi nenhum ponto falho na qualidade de som. Então esse é um fone que, se você comprar, você não vai se arrepender. Terceiro fone de ouvido, esse daqui é um fone intra-auricular totalmente sem fio. É um fone bem legal para você ir para academia, para você fazer aquela caminhada, tudo. Só que como eu falei nos casos anteriores, esse daqui tem uma isolação acústica perfeita. Então se você vai para um ambiente bem barulhento, esse aqui é um fone ideal. Só que se você vai para um ambiente que tem moto, carro passando, talvez não vai ser tão legal, pelo fato que você não vai perceber o que está acontecendo à sua volta. Então é um fone legal. Para ir para academia eu curti muito, porque ele isola muito o som de fora, e como é totalmente sem fio, isso daqui é muito prático. Você coloca na orelha e esquece que está utilizando o fone. Cara, é muito bom esse fone aqui. De todos os Britwolf que eu já testei, esse daqui foi o que eu mais curti. Ele aí, somando todas as cargas, ele pode chegar aí a 20 horas, porque tem a bateria dos fones de ouvido e mais da case. Ele já vem com o Bluetooth 5.0, então ele tem economia maior na parte de transmissão de dados, ele não vai consumir tanta energia para transmitir os dados, que isso é uma coisa bem interessante. E também comparado ao segundo Xiaomi que eu falei, ele é muito equilibrado no som, médios e agudos e graves dele é bem nítido e bem equilibrado. É um fone bem interessante. Eu não recomendo esse fone aqui para quem faz atividades ao ar livre ou atividades que tem de longa duração, porque como a bateria dele vai durar aí de 3 horas a 4 horas, dependendo da atividade que você vai fazer, ele não vai ser o ideal. Por exemplo, eu vou pedalar 50 km, vou demorar mais do que 2 horas, 3 horas, dependendo da pessoa que vai, né? Então esse fone aqui pode te deixar na mão, sem contar que ele também tem isolação acústica mais alta. Tá pedalando na beira da BR, porque onde que tu vai pedalar 50 km sem pegar uma rua, uma rodovia mais movimentada? Então esse daqui ele tem uma isolação acústica maior, então você não vai ter noção de algum carro se aproximando de você. Então esse daqui pode ser um perigo também. E o probleminha da bateria. Então esses daqui são dois casos. Você vai pegar ônibus para ir trabalhar, boa indicação, porque a isolação acústica e a bateria vai dar para você chegar no seu trabalho. Se você demora mais de 2 horas para chegar no seu trabalho, meus pêsames para você. Mas aqui é bem interessante e a case dele é bem prática, bem simples de colocar, guardar. Guardou, tá recarregando a bateria, um fone bem interessante. E como é o preço desses 3 fones? O primeiro fone lá da Xiaomi, ele custa na faixa de R$300. Tem outras versões, tem Bluedio, não lembro a pronúncia, que também são fones mais baratos, que é a mesma pegada. O da Xiaomi ali, o segundo fone, ele tá na casa de R$150. Eu achei muito bom o preço, por ser Bluetooth e pela qualidade de som que ele entregou.
Esse daqui totalmente sem fio também eu curti muito, porque é um fone totalmente sem fio, eu já falei umas 10 vezes totalmente sem fio, mas pela qualidade de som também dele é muito prática. Depois que você utiliza esse fone aqui, dificilmente você vai se acostumar com outros estilos de fone. Só que, como eu disse, o maior defeito dele é a parte da bateria. Então, atividades mais longas vai ter um problema, e se você vai num ambiente que você precisa ouvir o que está ocorrendo na sua volta, esse daqui também não vai ser tão indicado. Mas é um fone aí que, se você comprar, você não vai se arrepender também. É um fone bem interessante. Então, se vocês gostaram de algum desses fones aqui, os links deles estão aqui na descrição. Essa daqui foi a minha indicação, contando os pontos positivos e os pontos negativos desses estilos de fone. Não fiquem só presos nesses modelos, mas é os pontos positivos que a maioria desses estilos de fone tem. Isolação acústica, autonomia de bateria, portabilidade. Então cada um deles tem esses pontos positivos e negativos, e você vai ter que olhar para qual finalidade você vai utilizar eles. Pode ser um bom fone, só que dependendo do que você vai utilizar, ele não vai sair tão bem. Então você tem que levar bastante em consideração isso, para não gastar dinheiro à toa. E todos esses fones de ouvido eu também estou vendendo aqui na lojinha do Geek Antenado, pelo fato que não adianta eu ficar com um monte de fone de ouvido. Eu tenho muitos fones mesmo. Cada gaveta aqui do meu quarto eu abri, eu tenho 2, 3 fones. Também está aqui na descrição o link lá do nosso grupo de importação. Se você está com dúvida de importar, dá uma olhadinha no nosso grupo lá, e também do classificados de importados. Se você tem algum produto importado, produto até nacional, quer vender, dá uma olhadinha lá, mas vamos ficar aí só nos produtos mais geeks, smartphones e acessórios. Não quero ver o pessoal anunciando o carro lá também, que é meio chato. Mas dá uma olhadinha aí, anuncie seu produto que você quer vender, dá uma olhadinha se você quer comprar também, que é bem interessante você já comprar o produto no Brasil, não ter que esperar 40 dias, pagar frete, pagar taxa. Então dá uma olhadinha aí nesse grupo que é bem legal. E valeu!